E aí, cinéfilo? Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Esses filmes de ficção científica que eu trouxe hoje estão escondidos nas plataformas e quase ninguém fala deles, mas eu garanto que cada um desses é uma joia que vai te deixar de queixo caído. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Bora descobrir essas preciosidades. Cosmos, disponível no Prime Video. 3 astrônomos amadores, um sinal vindo do espaço e uma pergunta que a humanidade nunca conseguiu responder de verdade. Cosmos é daqueles filmes que começam de forma simples, quase caseira, e vão crescendo de um jeito que te deixa completamente de queixo caído. A história acompanha um grupo de amigos que captam um sinal espacial diferente de tudo que já foi registrado antes, algo que pode confirmar de vez a existência de vida inteligente fora da Terra. Mas conforme eles investigam mais fundo, percebem que o que encontraram é muito maior e muito mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. O filme tem aquele clima de ficção científica intimista que poucos conseguem fazer bem. Não precisa de explosão, não precisa de efeito especial caro, só precisa da tensão do desconhecido e da sensação crescente de que algo imenso está prestes a acontecer. Você vai sentindo junto com os personagens aquela mistura de euforia e medo de estar descobrindo algo que talvez não devesse ser descoberto. Se você gosta de ficção científica, que faz você pensar, questionar e ficar imaginando o que aconteceria se fosse real, Cosmos é exatamente o filme que você estava procurando sem saber. Disponível no Prime Video e vale cada minuto. Project Ítaca, disponível no Prime Video. Acordar sem memória dentro de uma nave alienígena já seria assustador o suficiente. Agora, imagina descobrir que você e um grupo de completos desconhecidos estão sendo mantidos ali como fonte de energia para uma tecnologia que não conseguem nem compreender. Project Ítaca começa jogando o espectador direto no meio do caos, sem dar nenhuma explicação, e essa escolha é genial. Você fica tão perdido quanto os personagens, e isso cria uma imersão imediata muito poderosa. O grupo precisa descobrir o que tem em comum, entender por que foram escolhidos, unir suas mentes e encontrar uma saída antes de serem completamente consumidos. Mas confiar em estranhos dentro de uma situação desesperadora nunca é simples. O roteiro vai revelando as peças aos poucos, cada nova informação muda tudo o que você achava que tinha entendido, e o filme vai construindo tensão de forma muito competente até um final que surpreende. Para quem curte ficção científica de sobrevivência com suspense psicológico e aquela sensação constante de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, Project Ítaca entrega muito mais do que promete na sinopse. Disponível no Prime Video e é uma daquelas descobertas que você vai querer indicar para todo mundo. Terminus. Disponível no Apple TV. Um objeto misterioso cai do céu e um homem comum começa a ter visões perturbadoras sobre o fim do mundo. Terminus é daqueles filmes de ficção científica que trabalham com o peso do desconhecido de uma forma muito inteligente e muito diferente do que estamos acostumados a ver no gênero. A história não é sobre ação, não é sobre batalhas épicas contra alienígenas, é sobre o que acontece com a mente e com a alma de uma pessoa quando ela começa a enxergar algo que ninguém mais consegue ver. O homem tenta avisar, tenta ser ouvido, mas o mundo ao redor continua seguindo em frente como se nada estivesse acontecendo. Essa solidão diante de uma verdade que parece grande demais para ser carregada sozinho é o verdadeiro coração do filme. O clima é melancólico, tenso e vai aumentando de forma muito consistente até um final que fica na cabeça. É o tipo de filme que você termina e passa horas pensando no que aquelas imagens e aquelas escolhas significavam de verdade. Para quem gosta de ficção científica mais cerebral, mais atmosférica e que respeita a inteligência do espectador, Terminus é uma descoberta preciosa, disponível no Apple TV e merece muito mais atenção do que recebeu. Antes de continuar,
quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui me acompanhando. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho, me ajuda demais e é rapidinho. Bora continuar. Portals, disponível no Prime Video. E se durante um apagão global simultâneo, portais cósmicos negros começassem a aparecer em várias partes do mundo ao mesmo tempo, e as pessoas simplesmente fossem irresistivelmente atraídas para dentro deles sem conseguir resistir? Portals é um filme de terror e ficção científica em formato de antologia, com histórias completamente diferentes, acontecendo em lugares diferentes do planeta durante esse mesmo evento sobrenatural. Cada segmento tem um tom próprio, um ritmo próprio e personagens próprios, mas todos compartilham aquela sensação crescente de que algo imenso, incompreensível e absolutamente incontrolável está acontecendo com a humanidade. Não há explicação, não há herói que vai salvar o dia, não há resolução reconfortante. É perturbador do jeito mais honesto possível. O filme não tenta ser maior do que é, ele simplesmente te coloca dentro do evento e deixa o desconforto crescer naturalmente dentro de você. Para quem curte terror cósmico, aquela vertente que trabalha com o medo do que está além da nossa compreensão, Portals é uma experiência única que fica na cabeça muito depois dos créditos. Disponível no Prime Video e é daqueles filmes que você não esquece facilmente. O Efeito Mandela. Disponível no Prime Video. Você já teve certeza absoluta de algo que depois descobriu que nunca aconteceu? Aquela sensação estranha de lembrar com detalhes de algo que simplesmente não existe nos registros? O Efeito Mandela explora exatamente isso e faz de uma forma que vai te deixar questionando sua própria memória bem antes do filme acabar. A história acompanha um homem que começa a perceber inconsistências entre o que ele lembra e a realidade ao redor, e quanto mais ele puxa esse fio, mais a linha entre o que é real e o que é ilusão vai desaparecendo completamente. O filme usa o conceito real do efeito Mandela, aquele fenômeno documentado onde grandes grupos de pessoas compartilham memórias falsas idênticas sobre eventos que nunca ocorreram para construir uma narrativa de thriller psicológico que vai fundo em lugares muito perturbadores. O ritmo é preciso, o roteiro é inteligente e o final é daqueles que divide opiniões de um jeito muito bom. Sabe aquele tipo de encerramento que você fica pensando se interpretou certo? Se você gosta de filmes que brincam com percepção, memória e realidade, esse aqui vai grudar na sua cabeça por dias. Disponível no Prime Video e é uma joia que quase ninguém conhece. Sputnik. Disponível no Apple TV, ficção científica soviética com terror de criatura, dilema moral pesado e uma atmosfera que sufoca do jeito certo. Sputnik acompanha uma médica ousada que é convocada às pressas para avaliar o único sobrevivente de um acidente espacial misterioso na União Soviética. O problema é que esse cosmonauta claramente não voltou sozinho. Há algo dentro dele, uma criatura alienígena que sai durante a noite e retorna antes do amanhecer, e ninguém sabe exatamente o que ela quer ou o que é capaz de fazer. O filme é tenso, sombrio e extraordinariamente bem construído para o orçamento que tem. A criatura em si é assustadora visualmente, mas o que realmente prende e diferencia Sputnik de qualquer outro filme de terror alienígena é o jogo psicológico entre a médica, o cosmonauta e os militares soviéticos que têm planos completamente diferentes e muito mais sombrios para o que foi trazido do espaço. Cada personagem esconde algo. Cada conversa tem uma camada oculta e o filme vai revelando suas verdadeiras intenções de uma forma que surpreende genuinamente. Se você quer ficção científica diferente, perturbadora e inesquecível, Sputnik é absolutamente imperdível. Disponível no Apple TV. A Química da Morte. Disponível no Paramount Plus. Perda devastadora, tentativa de recomeço e um caso policial que vai arrastando o protagonista para lugares cada vez mais sombrios. A Química da Morte acompanha um antropólogo forense que, após uma tragédia pessoal que destroça completamente sua vida, tenta reconstruir tudo do zero,
agora atuando como médico em uma nova cidade. Mas o passado e a vocação não deixam ele em paz por muito tempo. Quando é chamado para ajudar em uma investigação policial que parece simples no início, ele vai descobrindo que o caso se aprofunda em direções muito mais perigosas e perturbadoras do que qualquer um imaginava. O que torna esse filme especial é o equilíbrio muito bem calibrado entre o drama emocional do protagonista e a tensão crescente da investigação. Você torce por ele como pessoa, ao mesmo tempo que fica completamente preso no mistério do caso. As duas histórias se alimentam e se intensificam mutuamente até um final que satisfaz de verdade. Para quem curte thriller de investigação com personagens ricos, bem escritos e uma atmosfera que vai pesando a cada cena, A Química da Morte é uma surpresa e tanto. Disponível no Paramount Plus e merece muito mais audiência do que tem. Attraction, disponível no Apple TV. Uma nave alienígena gigantesca cai em plena Moscou e o mundo como todos conheciam simplesmente para de existir naquele momento. Attraction é uma ficção científica russa, visualmente deslumbrante, que vai muito além do que qualquer pessoa espera de um filme de invasão alienígena. Enquanto grande parte da população entra em pânico e exige a expulsão imediata dos visitantes, uma jovem começa uma jornada completamente diferente. Após se aproximar de um dos alienígenas, ela começa a questionar tudo o que sempre acreditou sobre a humanidade, sobre o que nos torna diferentes, sobre o que nos torna iguais e sobre o que realmente significa pertencer a algum lugar. O filme mistura espetáculo visual de altíssimo nível com um drama humano genuíno e emocionante. E é exatamente essa combinação que o torna tão especial e tão difícil de esquecer. As cenas de ação são de tirar o fôlego, mas é a história emocional construída no centro de tudo que fica com você muito depois do filme acabar. É prova concreta de que a ficção científica produzida fora de Hollywood pode surpreender e emocionar tanto quanto qualquer grande produção americana. Disponível no Apple TV, e é uma experiência que você não vai querer perder. Arch Enemy, disponível no Prime Video. Um homem vive completamente à margem da sociedade, pelas ruas, sem nada, afirmando ser um super-herói de outra dimensão que perdeu todos os seus poderes ao cruzar para a Terra. Louco ou real? Essa é a pergunta que Arch Enemy coloca na mesa desde o primeiro minuto e que o filme vai manipulando de forma muito inteligente até o final. É um filme de super-herói completamente diferente de absolutamente tudo que você está acostumado a ver no gênero. Nada de trajes chamativos, nada de efeitos grandiosos, nada de salvação do universo. Só um homem quebrado, vivendo na sujeira, que se une a um jovem jornalista ambicioso para tentar enfrentar o crime organizado de uma cidade que não tem misericórdia. O filme brinca o tempo todo com a ambiguidade de não saber se o protagonista é realmente quem diz ser, ou se é apenas um desequilibrado perigoso que acredita genuinamente nas próprias histórias. Joey Manganiello está absolutamente excelente no papel principal, trazendo uma presença física e emocional muito poderosa para um personagem que carrega um peso enorme. O tom é sombrio, visceral e honesto, de uma forma que o gênero raramente permite. Disponível no Prime Video. Os Novos Mutantes, disponível no Disney Plus. 5 jovens com poderes extraordinários e perigosos, presos em uma instalação secreta e isolada, sem saber exatamente por que estão lá, quem os mantém confinados, nem o que acontecerá com eles quando o tratamento terminar. Os Novos Mutantes é o lado mais sombrio, mais corajoso e mais incomum que o universo X-Men já explorou. Muito mais próximo do terror psicológico claustrofóbico do que de qualquer filme de super-herói tradicional que você já assistiu. Cada um dos 5 personagens carrega um trauma profundo e específico, e os poderes de cada um estão diretamente conectados a esses medos do passado que eles não conseguem escapar. O filme vai trabalhando essas camadas de forma cuidadosa, construindo o clima opressivo da instalação, a desconfiança entre os jovens e a sensação crescente de que algo muito errado está acontecendo naquele lugar. O clima claustrofóbico vai aumentando de forma consistente até explodir em um terceiro ato intenso,
emocionalmente carregado e visualmente poderoso. É um filme que divide opiniões, mas que, para quem entra no clima, entrega uma experiência genuinamente diferente e marcante. Se você curte super-herói com atmosfera de terror e personagens complexos de verdade, Os Novos Mutantes merece muito mais do que uma chance. Disponível no Disney+. O Último Respiro, disponível no Prime Video. Baseado em uma história real que vai te deixar literalmente sem ar durante boa parte do filme. O Último Respiro acompanha mergulhadores profissionais que precisam enfrentar as condições mais hostis e implacáveis do fundo do mar em uma corrida desesperada contra o tempo para resgatar um companheiro preso a centenas de metros de profundidade com o oxigênio se esgotando rapidamente. O filme é sufocante no melhor sentido possível da palavra. A cada minuto que passa na tela, você sente fisicamente o peso do tempo se esgotando, do oxigênio diminuindo, das chances ficando mais remotas e das decisões ficando mais impossíveis. É o tipo de filme de sobrevivência que te paralisa completamente na cadeira, porque você sabe o tempo todo que é real, que cada detalhe aconteceu de verdade, com pessoas reais que tinham família, medos e tudo a perder. Essa consciência transforma cada cena em algo muito mais pesado e muito mais impactante do que qualquer ficção conseguiria ser. A tensão é absurda, a direção é precisa e a entrega emocional no final é total e genuína. Se você quer um filme que te coloca no limite do desconforto de forma completamente legítima, O Último Respiro é absolutamente imperdível. Disponível no Prime Video. Máquinas Assassinas, disponível no Prime Video. Mercenários experientes, contratados para uma missão que parecia simples, entregar um carregamento de armas e ir embora. Trabalho limpo, pagamento garantido, sem complicação. Só que o que parecia ser a missão mais fácil das suas vidas, rapidamente se transforma em um pesadelo sem saída, quando percebem que caíram em uma armadilha cuidadosamente planejada, e agora estão sendo caçados sem piedade por drones, soldados letais, autônomos e praticamente imparáveis. Máquinas Assassinas é a adrenalina pura do primeiro ao último minuto. O filme pega a premissa da guerra tecnológica moderna, esse futuro que já está começando a ser presente, e coloca dentro de um cenário de ação brutal, tenso e sem um segundo de respiro. Cada novo ataque é mais intenso que o anterior. Os personagens nunca estão verdadeiramente seguros em lugar nenhum, e a sensação de estar sendo caçado por máquinas que não sentem, não param e não negociam é genuinamente perturbadora. É daqueles filmes de ação que não precisa de roteiro complicado, nem de orçamento absurdo para funcionar. Só precisa de ritmo, tensão bem construída e sequências executadas com competência. E nesse quesito, entrega com sobra e com estilo. Disponível no Prime Video. Fúria Assassina, disponível no Prime Video. Uma jovem que sofre de ansiedade severa se encontra sozinha em uma floresta densa e isolada, sendo perseguida implacavelmente por um assassino em série que conhece aquele ambiente muito melhor do que ela. Fúria Assassina é tenso, sufocante e muito mais bem executado do que a maioria dos thrillers de sobrevivência que chegam por aí. O que eleva esse filme acima da média e o transforma em algo especial é a forma como ele usa a ansiedade da protagonista, não como uma fraqueza conveniente do roteiro, mas como parte absolutamente central de toda a experiência. Você não assiste ao medo dela de fora. Você vive aquele terror pelos olhos dela, de uma forma imersiva e genuinamente desconfortável. A floresta deixa de ser apenas cenário e se transforma em um personagem por si mesma, opressiva, fechada, sem saída clara em nenhuma direção. Cada barulho que vem do escuro, cada galho que quebra, cada sombra que se move, aumenta a tensão de forma consistente e precisa. É o tipo de filme que faz você torcer pelo personagem principal com uma intensidade física real, segurando a respiração nas cenas mais intensas sem perceber. Lançado em 2024 e disponível no Prime Video, Fúria Assassina é uma das melhores e mais subestimadas surpresas recentes do gênero.
Sem Remorso, disponível no Prime Video, e para fechar essa lista com a força que ela merece, Sem Remorso, um fuzileiro naval de elite, um dos melhores que existem, vê sua esposa grávida ser friamente assassinada em um ataque que parecia não ter explicação. O que começa como uma busca pessoal e devastadora por vingança, rapidamente vai se tornando algo muito maior, mais perigoso e mais complexo do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Por trás do assassinato, existe uma conspiração internacional que vai fundo em lugares onde pouquíssimas pessoas têm acesso e onde a verdade pode destruir muito mais do que uma vida. Michael B. Jordan entrega aqui uma das melhores e mais completas atuações de toda a sua carreira. Ele traz para o papel um peso emocional genuíno, uma intensidade física impressionante e uma humanidade que transforma o personagem em muito mais do que um simples protagonista de filme de ação. Você sente a dor dele, entende as escolhas dele e torce por ele mesmo quando ele está fazendo coisas que não deveria. O filme tem sequências de ação de altíssima qualidade, uma narrativa que prende do começo ao fim e um encerramento que satisfaz de verdade. Se você quer um filme completo, com emoção, com adrenalina e com uma história que vai além da ação, Sem Remorso é a escolha perfeita. Disponível no Prime Video. Não perde de jeito nenhum. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Me conta nos comentários qual desses filmes você já conhecia e qual vai assistir primeiro. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Valeu, Miguel.